mais um Café e Comunhão. Então se liga aí da poltrona, que hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é sobre ansiedade, né? Os passos para vencer a ansiedade, por que existe ansiedade. E a gente vai desfrutar em cima dos versículos de Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 9, se você quiser acompanhar com a Bíblia na mão, tá bom? E esse tema ele é muito importante porque a gente precisa reconhecer que esse é um mal do século. Todos nós sofremos com ansiedade. E são vários os motivos que acarretam a ansiedade. Seja pressão no trabalho, seja pressão em conquistar as coisas. E isso se torna uma doença que prejudica a sua saúde física, a sua saúde mental, da psique e a sua saúde espiritual. Amém. Verdade. O versículo 6 de Filipenses 4 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou petições declaradas ou apresentadas na presença de Deus por meio da oração e súplicas e com ações de graça. Ou seja, o primeiro combate, a primeira linha de frente para você lutar contra a ansiedade é você reconhecer que existe esse problema que acarreta no seu viver e que você precisa apresentar diante de Deus a sua oração, a sua petição, e isso com ações de graça. É ir diante do Senhor sem nenhum véu, sem nenhuma vergonha, mas ir como você é, com as suas dificuldades, com a sua ansiedade, e apresentar: Senhor, eu sou ansioso. E aí ele fala assim: não ande ansioso, ore. Amém. Apresente diante de Deus a sua oração, a sua súplica e com ações de graça. Isso é o primeiro combate a que a gente precisa fazer para vencer a ansiedade. Amém. E o Senhor fala para a gente nesse versículo para não andar ansioso. Por quê? Porque em tudo o Senhor nos supre. Sim. Amém. Nós precisamos crer nisso. É verdade. Tudo o Senhor está cuidando de nós. Ele sabe, Ele passou por todas as situações. Coloque isso no seu coração. Deus, na pessoa de Jesus, nosso Senhor Jesus, veio nessa terra 33 anos e meio e Ele passou por todas as situações. Sim. Seja ansiedade, seja preocupação, seja depressão, verdade, seja lutas, seja tentação, seja desprezo, humilhação. Ele passou por tudo. Amém. E por isso Ele é capaz de nos socorrer, amém, em toda e qualquer situação. Verdade. Então creia nisso. Tá? O primeiro passo é: eu preciso reconhecer que eu tenho um problema. Às vezes você vai apresentar sintomas que você não acha que é ansiedade. Por exemplo, vou falar de um. Você já sentiu como se estivesse tendo fincadas no coração, como se, será que eu estou tendo um infarto? Ou crise de pânico? Isso às vezes não é um infarto que está dando. Você vai no médico, está tudo normal. Sim. É ansiedade. A ansiedade pode provocar esses sintomas. Algo que você fazia antes, não consegue fazer mais. Porque a ansiedade está te impedindo. Sim. Ela está te destruindo aos poucos. Por isso o Senhor vem nos alertar: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente diante de Deus a sua oração. Amém. É claro que vai ter casos que você precisa ir em um médico, em um especialista, e é necessário ir. Às vezes você vai precisar tomar um remédio, tome o remédio, mas não ache que não há solução para você. Tem solução para você. Deus pode mudar a sua história, o Senhor pode mudar todas as coisas na sua vida. Sim. Basta se apresentar para Ele como você, amém, é, aceitar a condição, amém, e ir diante dele, amém, com o coração aberto, com oração. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O que vocês acham? Nem dei boa tarde para vocês, ou boa noite, vocês vão estar vendo à noite, né? Rogerão, Pedrão, a gente está aqui num ambiente hoje maravilhoso, que é um condomínio fechado, onde o Pedrão está indo morar. E a gente queria fazer com vocês esse programa especial hoje aqui. Amém. Né, Saulinho? O que você acha? O que vocês acham, né? Verdade. Se a gente for olhar em relação hoje o que é o mundo, né? O mundo ele coloca uma pressão tão grande em cima das pessoas. Sim. Porque no mundo você tem que ser uma espécie de um super-herói, né? Você tem que ser quase que um vencedor. Verdade. Então você tem muitas preocupações. Muitas pressões. Muitas pressões, muitas responsabilidades.
E tudo isso vai causando uma pressão em cima, né, do nosso psicológico, principalmente. E esse psicológico, ele acaba afetando o nosso corpo, né? Então a gente acaba sentindo. Às vezes você está com dor no corpo e nem sabe por que é. Né? Então, às vezes você não está com, sei lá, síndrome de pensamento acelerado, né? Que a gente viu até um irmão falando sobre isso. E ele é especialista, né, nessa área. E a gente viu que muito por culpa disso é da própria ansiedade, né? A gente se preocupa demais com as coisas, né? A gente acaba despendendo muito tempo com as nossas coisas. E tem um outro lado, que é um lado que muitas vezes a gente deixa de lado, que seria o principal, né? Principal lado o nosso, que é justamente a questão da fé, da espiritualidade, né? De estar presente com Deus, estar conectado com Deus, né? Amém. Então a gente tem que exercer muito esse papel de buscar a Deus a todo momento. Sim. Porque é por meio dele, né, que a gente vai ganhar essa paz, essa proteção contra esse tipo de mal, né? Sim. Então aqui no versículo 7 fala justamente sobre isso, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Então assim, não é uma coisa que a gente realmente tem uma capacidade de entender como que Deus vai fazer isso, né? Verdade. Por que ele vai fazer isso? A gente sabe que ele vai fazer porque a gente tem fé que ele vai fazer isso. Amém. E a gente confia nele, né? A gente busca ele. Então essa conexão de estar com Deus, o tempo todo, de a gente estar buscando o Senhor, de estar invocando o nome dele, né? Então, quando a gente invoca o nome do Senhor, a gente recebe uma paz, né? A gente aquieta o nosso pensamento, aquieta o nosso coração. E o fato da gente estar se aproximando dele, né? A gente, ele já vem também, de uma certa forma, protegendo o nosso coração, né? De toda essa angústia, de toda essa pressão, e a nossa mente, né? Então a gente tem que pensar nas coisas do Senhor, né? Por meio de estar buscando o Senhor, a gente vai consequentemente conseguir essa paz, né? Não que seja por esforço nosso, né? Longe disso, mas é porque o Senhor ele quer estar próximo da gente, e toda vez que a gente busca algo que é fora do Senhor, a gente está afastando dele. É verdade. A gente está querendo gerenciar tudo da nossa vida, né? É verdade. E na verdade o Senhor ele quer justamente tomar conta. O Senhor ele fala assim, ó, coloca todas as suas preocupações em mim, e porque eu resolvo. Eu tenho esse poder para fazer isso e muito mais, entendeu? Então, se a gente fica querendo ser autossuficiente o tempo todo, a gente acaba querendo tomar o papel dele. Verdade. E a gente ganha com isso muita pressão, preocupação e ansiedade, né? Então a gente tem que ter fé, descansar no Senhor, né? Amém. O Saulinho falou muito a respeito da mente, né? Sim. Eu acredito que a mente é um órgão onde acontece, na verdade, é um campo de batalha. É um campo de batalha. E para nós entendermos, nós precisamos também entendermos a nossa Constituição. Capítulo 4, Filipenses, versículo 7, fala do coração e da mente. Sim. O coração é o órgão espiritual, ele é constituído por alma, que é a nossa mente, vontade e emoção, mais a consciência. Sim. É o que faz o elo da sua alma com Deus. Sim. E o Saulinho falou muito a respeito do pensamento. Tem um versículo que fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Amém. E o versículo 8, ele fala quais são essas coisas lá do alto. Sim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração. Porque aonde a sua mente vai, meu amado irmão,
vai todo o seu coração, vai Sim. toda a sua alma. Sim. Se a sua mente é colocada na morte, né, na destruição, na carne, a consequência disso vai ser a morte, verdade. vai ser a ansiedade. Sim. Mas se a sua mente é posta no Espírito, Amém. você vai colher para a sua vida frutos espirituais, Amém. que é a paz de Deus que excede Todo entendimento. todo entendimento. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então nós precisamos cultivar na nossa vida hábitos, práticas que levam o nosso pensamento cativo a Cristo. Sim. Em Romanos capítulo 12, fala da renovação da nossa mente. Amém. Nós precisamos renovar a nossa mente e essa renovação é diária, Sim, é constante. Amém. Hoje eu renovei, amanhã eu preciso renovar de novo. Amém. Aí você me pergunta, como renovar a mente? Uma prática assim fenomenal, que eu acredito que é a realidade de todos nós, é invocar o nome do Senhor. Amém. É a respiração da vida. Amém. Quando eu declaro, logo pela manhã, Oh, Senhor Jesus, o que eu tô fazendo? Eu tô aquietando a minha mente. Amém. Tô livrando a minha mente de toda ansiedade. Sim. Se você pegar o livro de Pedro, fala a respeito do domínio próprio. Amém. Uma dificuldade do ser humano hoje é ter esse domínio próprio, Sim, dominar os seus pensamentos. Isso mesmo. Então, quando eu invoco o nome do Senhor, Amém. eu consigo dominar os Isso. meus pensamentos. Amém. Aí, se você continuar lá em Romanos, capítulo 12, só para finalizar minha parte e passar para o Rogério, Amém. o versículo 3, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Amém. Oh, Senhor Jesus, Não eu não pense sei de si se é a sua realidade, mas Além muitas vezes eu me encontro pensando além do que me convém. Sim. Daí vem a ansiedade. Sim. E da ansiedade vem a depressão. Amém. Depressão é um assunto que a gente vai deixar à parte, né, Ué? Isso. Nós vamos falar Próximo posteriormente. Verdade. E só para finalizar aqui, um hábito muito saudável é a leitura da Bíblia Isso e de mesmo. livros espirituais. Isso nos faz a chegar a ter uma intimidade com Deus Sim. e nos livra de toda ansiedade. É É verdade. E nós estamos aqui pautados, né? Nós estamos baseando esse estudo em Romanos e também em Filipenses. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Amém. E esse alimento diário aqui, irmãos, é uma pepita. Sim. É algo maravilhoso, Maravilhoso. que nós podemos desfrutar todos os dias, ter uma intimidade com Deus, buscar essa intimidade com Deus. E está falando justamente a respeito do livro de Romanos e Filipenses. Isso mesmo. Então nós encorajamos você aí, ó, que está nos assistindo, a adquirir essa literatura. Amém. Não substitui a Bíblia, mas nos leva à Bíblia. Amém. E nos leva a ter uma comunhão com Deus diária, nos Amém. livrando desse mundo tenebroso Verdade. que nos pesa, né? Que Sim. nos carrega com esse mal do século, que é a ansiedade. Sim. Verdade. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ainda o Herbert disse no começo, você disse agora, o mal do século, né? Mal. A ansiedade. Aí, nós olhando mais profundamente, né? Paulo escreveu essa carta aos Filipenses há 2000 anos atrás. Então, eu acho que esse mal é o mal dos milênios. É verdade. Esse é um mal do mesmo. homem. É isso O homem, após o homem perder o encabeçamento de Cristo, Sim. o homem ele se tornou assim inseguro. É verdade. Porque a segurança, irmãos, a segurança de qualquer ser hoje, da pessoa, a sua segurança hoje, a minha segurança, a nossa segurança, só está em Deus. Amém. Né? Nós não temos garantia nenhuma. Nós agora vamos retornar agora mesmo para casa. Qual a garantia que nós vamos chegar nas nossas É casas? verdade. É verdade. Então, Isso mesmo. então, a ansiedade de nada adianta, irmãos. Tem uma ansiedade saudável, Sim. que é o quê? Administrar as suas coisas, né? Comprar aquilo que você pode pagar, não receber as suas compras, sim. um planejamento. Isso tem envolve também, está dentro da ansiedade, mas não passa, não chega nesse estágio qual Paulo nos Doentio, alega. né? E para você ver, Paulo estava preso em Roma quando recebe informações dessa igreja, né, por Epafrodito, e fala essas palavras: não andeis ansiosos de coisa alguma, né? E discorre e dá a solução, que é a principal, irmãos, é a oração. Sim. Sim. Peraí, mas Deus sabe que eu estou ansioso. Ele sabe, mas o Senhor quer te ouvir. Sim. É a intimidade que Deus quer ter, né, com é cada um de nós. Eu quero ouvir de você, meu filho. Eu sei que você precisa, mas fala para mim. Isso Porque mesmo. nisso está o prazer de Deus. Sim. Em ter comunhão com nós, somos filhos dele. Então a ansiedade, irmãos, nenhum de nós está livre. Nós temos que vencer todos os dias. Todos os dias. E eu tenho certeza que na prática, eu vou falar da minha prática, eu tenho vencido a ansiedade simplesmente pela oração e por essa respiração da vida que o Pedro falou logo pela manhã. Sim, Seguida de uma oração. Sim. Amém.
pratique isso. Pratique. E o Deus da paz vai te guardar. Aqui no versículo 9, depois dos irmãos terem discorrido esses 3 versículos, diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Amém. Então, irmãos, olha, veja bem, aprender, você só aprende pelo ouvir, irmão. Sim. Nada, não é na escola, não é assim? Sim, é verdade. Né? Ou você aprende lendo. É assim que você aprende as coisas. Então, aprendeu. Quando você ouve e aprende, você tem que tomar posse daquilo. Amém. Se você Isso quer, mesmo. que é aqui o receber. Sim. Eu recebi. Aí Paulo fala o seguinte: e vistes em mim. Então, resumindo, eles, os filipenses, e nós temos que tomar isso como base, quando vemos em outra pessoa o agir, esse agir dando resultado, pô, eu vou praticar isso também porque eu estou vendo o resultado. Amém. Isso mesmo. Né? Amém. Então, aqui diz o seguinte, no final: se você praticar isso, o que é praticar? É confiar, é orar, é colocar diante do Senhor, Sim. não é isso? Se você crer, se você ter fé. Então, se você viver realmente isso, Sim. o Deus da paz será convosco. Esse Amém. será convosco, nós podemos falar, ele andará convosco. Sim. Ele estará dentro de você. É Sim. verdade. Para te ajudar em todas essas situações. Você pode perceber que no versículo 7 ele fala assim, ó, e a paz de Deus. E a paz de Deus. No 9 ele já fala, e o Deus da paz. Sim, é verdade. Então por quê? Porque aqui se tornou a prática. Então Sim. na prática, Sim, é verdade. Deus já entra dentro de você, irmão. É verdade. Aí, Muito rico isso. aí a ansiedade, ela dissipa. Amém. Totalmente. Amém. Sabe por quê, irmãos? Tem versículos, muitos na Bíblia, mas ainda fala, por que você está ansioso? Você não pode acrescentar nada à sua vida. verdade. Se quer um segundo à tua vida, você pode acrescentar? Muita Porque é coisa. Deus que verdade. comanda tudo isso. Então, irmãos, que nós possamos praticar Amém. a oração Amém. pela súplica. Sim. Quando cita ações de graça, o que é? É sempre lembrando Ser grato. que o Senhor está cuidando de você. Amém. Por mais que agora você está ansioso em relação a algum problema, Sim. Deus está cuidando de você agora. É Porque verdade. você não está saudável, não está inteiro, Sim. não está de repente tendo a oportunidade de se arrepender, de voltar ao Senhor. Então, essa é uma ação de graça. Amém. E tem que estar presente em nossa Amém. oração. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. O Pedro até pegou um versículo aqui em Provérbios 12, versículo 25, Muito que fala bom. assim: o coração ansioso deprime o ser humano, deixa Sim. o ser humano triste, É. mas uma palavra de encorajamento anima. Amém. Então, esse é o objetivo até desse programa, é levar uma palavra de encorajamento. Amém. Amém. Isso Então, mesmo. resumindo aqui tudo que nós ouvimos hoje sobre ansiedade, é que nós devemos reconhecer essa situação, Sim. reconhecer o problema é o primeiro ponto Primeiro ponto. para vencer o problema. Sim. Amém. É que esse problema eu preciso apresentar diante de Deus sem vergonha, Amém. sem medo de expor Amém. que eu tenho esse problema Sim. e apresentar para Ele por meio da oração, por meio da súplica, com ações de graça, Amém. sendo uma sentinela, sendo um guarda, Sim. aquele que não deixa a ansiedade roubar a paz de Deus Amém. do seu É coração, isso mesmo. da sua casa, É. do seu relacionamento. Não permita que a ansiedade roube a paz de Deus, Sim. mas desfrute do Deus da paz. Amém. Né? Colocando o que? Os pensamentos nas coisas lá do alto. Amém. Andando junto com o Senhor, Amém. tendo Ele como Isso modelo mesmo. e andando com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Sim. A gente sabe que a ansiedade ela é um prato cheio para o vício. Às vezes o vício, o problema não é o vício. Às vezes você não gosta daquilo que você pratica ou aquilo que você faz, mas você corre como um refúgio por causa da ansiedade. Exatamente. Quando a ansiedade bate, você corre para fazer aquilo ali e aquilo gera morte. É verdade. Para o seu corpo físico, para a sua psique, para a sua alma É. e para o seu espírito. Amém. Né? Então, para vencer isso, o primeiro ponto, o batalhão de frente é se voltar imediatamente Amém. ao encabeçamento de Cristo, Amém. a invocar o nome do Jesus Senhor. é o Senhor. Invocar o nome do Senhor Amém. batalha diariamente e diretamente contra a ansiedade. Amém. Por isso pratique invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos cantar um hino? Vamos cantar. Oh, Senhor Jesus. Oh, não andeis ansiosos aqui, antes a Deus vamos orar, pedir, e sua paz que excede o pensar, a mente e o coração guardará. Oh, que descanso nós temos em Deus, e que consolo no Espírito seu.
mesmo em face da morte voraz, sua presença conforto nos traz. Oh, rico Deus, com seu valor, nos suprirá, seja o que for. O aguardamos em glória ao voltar, e todo pranto se enxugará. Meia-noite na escura prisão, à meia-noite Paulo na e Silas escura prisão, entoam canção. Paulo e Silas entoam canção. Já aprendi, já contente viver, a contente viver, na alegria, na e alegria também ao e sofrer. também ao sofrer. Tudo podemos, naquele que é Deus, com amor, e com amor fortalece o seu. A provisão, o Espírito dará. Cristo assim, vamos magnificar. Oh, rico Deus, com seu valor, nos suprirá, seja o que for. O aguardamos em glória ao voltar, e todo pranto se enxugará. Oh, rico Deus, com seu valor, nos suprirá, seja o que for. O aguardamos em glória ao voltar, e todo pranto se enxugará. Aleluia! Amém! Jesus é o Senhor! Então não deixe de dar o seu like, aperta aí agora o joinha, tá? Amém. Compartilha para alcançar mais pessoas. Amém. Sim. Se você quiser desabafar, perguntar alguma coisa ou conversar sobre ansiedade, pode nos mandar mensagem no privado e a gente vai responder vocês. Amém. Amém. E manter essa comunhão. Conte conosco, tá bom? Amém. No próximo vídeo a gente vai avançar mais nesse assunto. A gente espera vocês lá. Esquecemos de trazer o café hoje, mas não deixe para amanhã a atitude e o café que você pode tomar hoje. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Deus abençoe.